Atletas no Ar está de volta e a sua presença é imprescindível e primordial para que esse programa seja o sucesso que ele é através do mundo. Aqui ao meu lado, o Jorge Marques Júnior, que vai dizer como é que você pode interagir com a gente. Sim, atletasnoar@boasnovas.tv, esse é o nosso e-mail. Você pode mandar um e-mail para a gente, você deve mandar um e-mail para a gente falando do que você está gostando no programa, falando do sorteio dos brindes, se você quer participar do sorteio dos brindes. Tem todos esses brindes que estão sempre aqui na nossa bancada. Também tem o site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá você tem mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo, as viagens. Já a gente vai ver um pouco mais na palavra do nosso presidente. E também a loja virtual, onde tem lá disponível um preço bem bacana todos esses produtos que estão aqui na nossa bancada. Inclusive, já que a gente está falando de e-mail, eu queria mandar um abraço para a pastora Rebeca Câmara. Ela, semana passada, estava assistindo o nosso programa, mandou um e-mail para a gente, nos dando os parabéns pelo programa. Um beijo para a pastora Rebeca, pastor Samuel, toda a família presente aqui da Rede Boas Novas. Aproveitar também, então, mandar um abraço para o manda sim. Paulo Parente, lá de Manaus, rapaz, manda um abraço para a gente, disse que toda terça-feira está de olho. Que beleza. Dando audiência aqui para o Atletas no Ar. A irmã Maria Câmara também, de Manaus. Um abraço a todos vocês lá do pessoal da igreja da IBC, Igreja Batista de Constantinópolis, igreja que eu fiz parte por muito tempo. Constantinópolis, rapaz, isso é bom, isso é grego. Lá na Europa, isso. É a Europa de Manaus. No nosso quadro Atletas em Campo de hoje, a gente tem a presença do Marcos Grava, o nosso presidente. Ele vai falar um pouco sobre a viagem missionária para o Canadá, em julho desse ano, nos Jogos Pan-Americanos. Eu sou Marcos Grava, presidente da Missão Atletas de Cristo no Brasil e atualmente coordenador das caravanas missionárias da Junta de Missões Mundiais. Bom, o início dos projetos nos Jogos Pan-Americanos aconteceu em casa, aqui mesmo no Brasil, em 2007, quando o Rio de Janeiro sediou os Jogos naquele ano. Aqui nós reunimos igrejas e voluntários do Brasil inteiro para um grande projeto de evangelização. A coisa deu certo e em 2011, em Guadalajara, nós enviamos a nossa equipe com mais de 60 pessoas para uma das cidades menos evangelizadas do México, que é a cidade de Guadalajara. Ali nós desenvolvemos atividades junto com as igrejas locais e também com os muitos atletas que vieram de várias partes do mundo. Bem, aqui no Rio de Janeiro, como era uma participação de igrejas de vários estados e voluntários, inclusive de outros países, nós não tivemos um controle, mas sabemos que foram centenas de pessoas. Já no México, o número de pessoas que enviamos foi de 66 brasileiros. Bom, o sucesso do evento no México foi tão grande que um ano depois nós decidimos enviar uma outra equipe para a cidade de Londres durante os Jogos Olímpicos e esse número cresceu bastante, chegamos a 175 voluntários. Sabendo que Toronto é uma cidade muito atraente por ser uma das cidades mais multiculturais do mundo e também o Canadá um lugar onde muitas pessoas se interessam, nós cremos que este grupo poderá chegar a mais de 100 pessoas. Esse tipo de projeto ele é ideal para aqueles que gostam de evangelizar através de atividades diferentes, como artes, evangelismo infantil, também trabalhos esportivos, recreação e também para quem desenvolve capelania, é possível estar próximo dos atletas, as comissões técnicas de vários países e também abordar pessoas do mundo inteiro nas ruas de Toronto. É sempre importante saber que nesse tipo de projeto nós não vamos sozinhos. No caso do Canadá, nós vamos estar servindo com o comitê de voluntários local que está organizando este evento e também com as igrejas com as quais nós já estamos contactando. O resultado em termos de números é muito difícil saber quantas pessoas serão abordadas, mas certamente serão milhares e milhares, sobretudo de turistas que virão para essa cidade durante o evento e por serem de países de fala portuguesa e também outros, caso dos nossos voluntários consigam falar inglês ou espanhol, nós poderemos abordar muita gente. A participação de um projeto missionário como esse não exige que você fale inglês. Claro que aqueles que têm uma fluência num segundo ou terceiro idioma vão ter mais facilidade, mas como nós vamos estar numa cidade multicultural, certamente aqueles que falam português também terão bastante pessoas para abordar. E além disso, nossas atividades, sempre nós temos alguém que comunica e passa o plano de salvação para as pessoas numa outra língua. Então não é necessário falar inglês. O Canadá é um país que exige visto, mas nós não teremos dificuldades para conseguir isso. O que nós precisamos é que você seja membro de uma igreja evangélica e tenha aí então uma carta de recomendação do seu pastor para participar desse projeto. Os custos, eles vão aumentando conforme se aproxima do momento da viagem.
No caso do Canadá, hoje, esta viagem está com um preço aproximadamente de $1.200 o preço da passagem. Mas como será num mês de alta temporada e por ser um grande evento esportivo, quando chegarmos mais próximos do mês de julho, quando será o evento, certamente a passagem será bem mais alta. Já o custo da estadia deve girar em torno de $800. Bem, a Caravana dos Atletas de Cristo, com apoio da Junta de Missões Mundiais e do Conexão Voluntários em Campo, sairá do Brasil no próximo dia 8 de julho, retornando no mesmo mês, no dia 25. Você que nos acompanha e gostaria de ter uma experiência transcultural, esta é a sua oportunidade. Você não pode perder este evento, estaremos indo para uma das cidades mais multiétnicas do mundo, com a certeza de encontrar pessoas de várias partes do planeta e poder abordá-las e falar do Evangelho do amor de Jesus. Você estará numa equipe com dezenas de outros brasileiros e vai poder interagir, conhecê-los e desenvolver a sua vocação, sabendo se você tem um chamado para o campo missionário e possa seguir essa carreira no futuro. Aí a mensagem. Aí você viu a palavra do nosso presidente, mais uma oportunidade para que você possa fazer missões, né, através do esporte, evangelizando. E como ele falou ali, Fábio, você não precisa necessariamente falar o inglês ou o espanhol. É bom, se você tiver, é até bom. Ajuda, né? Mas a gente precisa de mão de obra, né, que esteja lá para poder trabalhar, para poder ajudar em diversas atividades. E não necessariamente você não vai evangelizar se você não souber falar a língua da pessoa. Você vai ter lá os materiais que você vai poder entregar. E isso certamente é suficiente, porque Deus tem poder para poder falar através de qualquer tipo de material, de folheto, de palavra. Então, se você já estiver lá para entregar para alguém, você já vai estar fazendo um grande trabalho. O importante é que você esteja disponível, que você coloque o seu coração diante do Senhor e peça a Ele oportunidades. Tenho certeza que Deus tem necessidade de pessoas que coloquem o seu coração à disposição e que estejam disponíveis para fazer a obra dele. Tenho certeza que se você tem esse chamado, você pode fazer parte. Entra lá no site voluntariosincampo.org.br e assim você pode ter mais informações sobre essa viagem. Claro, aqui no Atletas no Ar, semana após semana a gente vai estar comentando sobre isso para que você não se esqueça, você participe dessa obra missionária. Já que a gente falou do Marcos Grava, a gente tem que falar de handebol. Ele foi um craque do handebol, mas infelizmente o Brasil foi eliminado ontem, no final de semana, no Mundial de Handebol. A gente perdeu para a Croácia e a gente vai conferir alguns dos gols que consolidaram a nossa eliminação. Jogo por 26-25. Um gol só. Um gol de diferença. Mesma situação de 2 anos atrás na Espanha. Perdemos por um gol de diferença nas oitavas de final. A diferença é que a campanha que a gente fez esse ano não foi tão boa na primeira fase. O Brasil terminou em 16º lugar no último Mundial. Terminamos em 13º. Exatamente, por conta da campanha das vitórias na primeira fase, né? No caso desse ano, das derrotas da primeira fase, a gente não conseguiu, se a gente for falar de posição, a gente não conseguiu o mesmo resultado, mas se a gente vai falar de qualidade na produtividade da seleção, a gente tem uma campanha que cresceu na questão do desempenho da seleção brasileira, o que nos anima para, de repente, nas Olimpíadas de 2016, que estão aí próximas, que essa seleção mais experiente e, de repente, com novos talentos que possam surgir, que aí possa chegar, de repente, às quartas ou às semis. É a nossa torcida, né? De repente, com o calor da torcida aqui no Rio de Janeiro, possa fazer com que a seleção consiga uma campanha melhor e tem crescido para isso. Os jogadores, como a gente tem falado nas semanas anteriores, durante esse Mundial de Handebol, alguns talentos nossos têm saído para jogar na Europa, têm ido lá buscar essa experiência que eles têm e tem trazido isso, tem agregado na seleção brasileira muito bem. A gente tem jogadores excelentes. A gente tem que destacar o Felipe Borges, o Chiufa, artilheiro da seleção. O Bombom, o goleiro. Você viu nos lances aí, uma defesa que o Bombom fez, que coisa sensacional. O goleiro de handebol tem que ser corajoso. É muita coragem. Mas você tem uma noção, você que está em casa, o Brasil foi derrotado por 1 gol de diferença pela Croácia. A Croácia é só campeã mundial de 2003 e bicampeã olímpica de 96 e 2004. Foi essa seleção que derrotou o Brasil por 1 gol. 1 gol, acho que é justo que o Brasil tenha perdido para esse time. Não dá pra... Perdemos também para a Espanha, atual campeã, e perdemos para o Catar, donos da casa. Acho que o Brasil talvez pudesse ter vencido a Eslovênia, talvez pudesse ter vencido o Catar, mas o Catar tem jogadores naturalizados de tudo quanto é lugar do mundo. Mas foi uma partida um pouco atípica do resto do campeonato que o Brasil fez. A estreia foi um pouco atípica. O Brasil não estava no mesmo ritmo que o Catar, não estava
né, na mesma vontade de ganhar e foi esquentando, digamos assim, no decorrer da primeira fase. Mas, de fato, foi uma campanha para o nível da seleção que a gente está chegando, está se aproximando das grandes potências. O Brasil chegou a estar vencendo a Croácia por 15-13 na virada do primeiro tempo. O Brasil estava vencendo, quer dizer, conseguimos ficar na volta do segundo tempo, deu uma dormida ali, o treinador teve que chamar, deu uma chamada na galera, voltou a produzir bem, voltou a fazer gols, passou quase 7 minutos sem marcar um gol. Isso fez com que a Croácia voltasse à frente do placar. E aí no finalzinho, faltando ali 16, 12 segundos, o Brasil precisava tentar ali pelo menos o golzinho do empate, pelo menos um empate para levar para a prorrogação. Infelizmente não aconteceu, mas acho que a seleção está de parabéns. Está de parabéns, com certeza. Excelente campanha do Brasil. E a gente, na semana que vem, volta a falar do Mundial de Handebol para você saber quem é que está chegando à frente, para a gente saber quem são os nossos futuros adversários que devem preocupar a gente já no ano que vem. Bom, das quadras para os ringues, rapaz, essa semana aconteceu o UFC na Suécia. Toda aquela expectativa para Alexander Gustafsson, que levou um nocaute sensacional de Anthony Johnson. A gente vai conferir os melhores momentos dessa luta agora, porque, meu amigo, que surra homérica. A torcida em massa, 36 mil pessoas em Estocolmo, na casa Suécia. Do Gustafsson. Esse evento foi todo feito por Gustafsson. Vai lá, meu filho, ganha. Ganha essa luta para disputar o cinturão de novo. A partir desse momento aí, meu amigo, o Gustafsson ficou na situação muito complicada. A gente conversava, ambos ficamos bem surpresos com essa vitória, da maneira como foi do Anthony Johnson, que... Não óbvio, tem um lutador assim, ai meu Deus... mas tem um cartel, tem 18 vitórias, apenas 4 derrotas, tem um cartel legal, respeitável, mas uma envergadura muito menor. A gente esperava que o Gustafsson lutasse bem melhor. Não, ele está entregue já, está numa situação ali, está só se defendendo, não deu mais nenhum ataque. Depois que ele caiu, já era. Mas ele não aguentou muito, acho que qualquer outro juiz teria parado a luta nesse momento aí. Ele está levando o soco ali dos dois lados, totalmente impotente. E nessa hora o Anthony foi bem esperto, porque ele alternou bem o lado segurou do soco ele com dele. uma mão e com a outra ele marretou direto. O juiz para aí no momento em que a cabeça dele fica mole. Quando ele começa a dar soco, a cabeça começa a subir assim, totalmente... Quando o Gustafsson tentava defender de um lado, o Anthony ia para o outro e continuava acertando a cabeça mole. dele. Já estava totalmente entregue. O Gustafsson, inclusive, que chorou bastante, foi muito decepcionado de perder em frente à sua torcida. Mas foi aplaudido pela torcida, né? Tem que aplaudir, né? Não adianta vaiar também. O cara levou uma surra dessa, vai ser vaiado também. Vai chorar mais ainda. Vai chorar a semana inteira, vai entrar em depressão. O Anthony Johnson passa a ser um dos postulantes à luta de cinturão contra o John Jones quando ele retornar. Inclusive o próprio Anthony Johnson falou lá, pegou o microfone, John, se recupera aí desse problema com drogas, porque eu tô te esperando e o negócio vai ficar ruim do teu lado. É engraçado como uma luta, um detalhe pode decidir, no esporte em geral, né? No momento que, no primeiro round estava meio morno ainda, os dois se estudando, o Gustafsson bota o dedo no olho sem querer, no olho do Anthony, e dá uma pausa. Na hora que volta, eles estão bem próximos. Quando eles tocam as luvas para recomeçar, eles estão bem próximos um do outro. O Gustafsson tenta um chute alto e não acerta. E nessa hora é o primeiro golpe. Foi o momento que a gente viu ali, foi exatamente o momento que parou o dedo no olho, começou e ali... E aí ele não se aproveitou da maior envergadura, como você falou. Ele é mais alto, tem uma envergadura bem maior. Ele podia ter tentado manter uma distância maior do Anthony Johnson, que deu vários cruzados de direita. Nenhum pegou assim talvez um. Acho que eu vi um nos lances durante a luta. Eu vi um que de fato entrou bem forte, que foi logo um pouco antes da queda. Mas os outros nem tanto. E o Gustafsson, não sei se ficou meio nervoso por estar lutando em casa. Acho que o grog também. Tu leva um soco, não está conseguindo se defender. E o que eu queria comentar é a força física do Anthony Johnson, o preparo físico dele. Ele é bem mais musculoso do que o Anthony, você viu, pelo menos 2 minutos surrando o outro e não cansou. E acho que isso é que colocou o Gustafsson numa situação muito complicada. Normalmente outro lutador talvez ficasse cansado de tanto bater, e aí desse uma folga e ele conseguisse se proteger. Mas apesar de ser uma característica também do Anthony Johnson de cansar depois do segundo round. Pois é. Mas durante o primeiro ele consegue manter um ritmo muito bom. Outras lutas desse card tiveram o Musashi nocauteando o Dan Henderson, o Ryan Bader derrotou o Phil Davis por decisão dividida, o Sam Sicilia nocauteou o Akira Corassani.
Essas foram as lutas desse evento na Suécia, que foi um sucesso, assim, em termos de público, em termos de mídia. Acho que o único problema... No mundo inteiro, né? O único problema foi a derrota do cara da casa. O prata da casa. O prata da casa levando essa surra. Já que a gente está falando de UFC, sábado a gente tem a volta dele. Anderson que Silva, expectativa. rapaz. Vai enfrentar o Nick Diaz. Como sempre, o UFC faz aqueles filmes que emocionam o nosso coração. A gente vai assistir o promo. Dessa vez eles se superaram. Ai, meu Deus. Esse promo tá lindo. Vamos assistir. Public enemy number one, it's Nick Diaz. He has talked a tremendous amount of trash. Nick Diaz talks so much trash. He's so aggressive and disrespectful to his opponents inside the octagon. Where are you at? I want that. I think I can beat you. That's what I think. Don't be scared, homie. Nick Diaz has the kind of trash talking that makes you rethink your life. And make no mistake about it, he backs up that act with elite skills. At his best, he is a smothering opponent. He's got outstanding hands, and he's got a very difficult style to prepare for. But you want to talk about the greatest pound-for-pound fighter in the history of the sport. One man comes to mind. That's Anderson Silva. Are you kidding me? Oh, my God! Anderson Silva! He's the best, the greatest of all time. Anderson Silva is in a class of his own. He really is unquestionably the greatest fighter the sport has ever seen. However, he's coming off 2 losses and he got his leg broken in a freak accident. We don't know what Anderson Silva's mindset is going to be like when he steps into the octagon. That's what makes this fight with Nick Diaz so intriguing. And it's a very important fight because if Anderson Silva shows the championship form that he had when he was dominating great fighters, people are going to want to see another fight with Chris Weidman. This is an absolutely amazing matchup. And I have a feeling that when that door shuts, the referee looks at Anderson and looks at Nick Diaz. That's going to be an intense fight for the ages. Meus amigos. Uau, é só o que eu digo. Eu vejo esse vídeo Tá com vontade de ser chegando. lutador, cara. É que realmente não dá pra mim. Eu sou muito bonito. Como é que eu vou levar soco na cara? Olha esse rosto. Vou virar aqui pra essa câmera. Com um rosto desse, vou levar soco na cara? Não tem condição. Até porque sem óculos ia ficar um pouco complicado. Também não ia enxergar os oponentes. Ia ficar um pouco difícil. Jorge Max, eu tô esperando uma luta de muita trocação. O Nick Diaz é um cara da trocação. Ele rápido, ele tem mãos muito rápidas. Acho que vai colocar à prova todo aquele lance do Anderson. Da esquiva, né? E saber também se o Anderson vai voltar dessa maneira, né? Porque a primeira derrota dele pro Chris Weidman foi um pouco em decorrência dessa brincadeira que ele sempre fez e abusou contra o Chris Weidman e acabou tomando uma surra. Mas eu acho que ele tá num momento muito sério, assim. Acho que o Anderson vem... essa é a expectativa essa derrota, a quebrada de pernas, que ele tá voltando assim, zen, centrado. Focado, sem gracinha. Sem gracinha. Sem risadinha, hashtag sem risadinha. Entrar pra massacrar. Mas o Nick Diaz é um forte lutador, ele um forte oponente. Ele chegou a dar uma anunciada em aposentadoria, falou, não quero mais lutar não. Ele é sempre muito polêmico também. Muito polêmico. Estilo Chael Sonnen, só que ele bate muito melhor do que o Chael Sonnen. Pra você que não compreende muito inglês, esse vídeo que a gente assistiu, ele mostra ali, a primeira parte do vídeo está falando exatamente sobre o trash talking do Nick Diaz. Ele gosta de falar, gosta de provocar os adversários. Acho que vai ser muito interessante essa mistura dele com o Anderson. Tem tudo para ser uma das melhores lutas do UFC neste ano de 2015. Olha quando acabou de começar, rapaz. E a gente viu uma surra de um gigante. Mesmo nesse vídeo você vê o quão respeitado é o Anderson Silva. Você vê eles falando que ele é um dos grandes, o maior lutador de MMA que existe na história. E falando contra um lutador americano. Então, isso aí. Eles respeitam muito e gostam muito do Anderson Silva. A nossa expectativa é para estar aqui terça-feira que vem mostrando os detalhes do nocaute do Anderson, se Deus quiser. É isso aí. Bom, essa não é a única luta do UFC 183 que vai acontecer em Las Vegas. Outras lutas vão acontecer, a gente confere esse card completo na sua tela agora. É isso aí. Olha que bonitinho. Anderson Silva e Nick Diaz pelos médios e o Thales Leite brasileiro contra o Tim Bochek. No meio médio, Tyron Woodley vai enfrentar o Kelvin Gastelum, também é um nome bastante conhecido. Jordan Mann vai enfrentar o Thiago Alves, brasileiro. Pelos leves, John Lauzon contra Al Iaquinta. Essas são lutas do card principal do UFC 183 que acontece nesse sábado. Se eu fosse você, eu não perdi essas lutas, rapaz. Vai lutas ser muito emocionante. boas. É a grande volta do Spider. Ai, meu Deus, é o Spider. A gente vai fazer mais uma pausa rapidinho. E no próximo bloco, rapaz, é bola rolando. É Copa São Paulo, é torneio de verão, é Palmeiras, é Cruzeiro, é tudo aqui no Atletas do Mar. E você não pode perder.